Seja muito bem-vinda, Denise. Muito obrigado aí pela sua Obrigada. participação. Denise é uma aluna que está muito presente lá na nossa comunidade da Coluna Baseada em Evidências, né? Que é onde nós temos um- como se fosse um fórum de discussão lá na nossa página do Facebook, um grupo do Facebook. Esse é um grupo exclusivo, né, para alunos e para quem também quer fazer a nossa assinatura da Coluna Baseada em Evidência, que é uma mensalidade, precinho de Netflix, e a gente disponibiliza toda semana 2 artigos, um sobre coluna e dor e outro sobre escoliose, traduzido e comentado, um artigo que a gente foi lá, selecionou nas melhores bases científicas, então tá tudo muito mastigadinho. Depois a Denise pode falar, e é legal que lá é um momento que a gente pode discutir um pouquinho de casos. Então, ela tinha um caso interessante, ela conversou aqui com a nossa equipe, com a Mari, né? Da nossa equipe do curso online, dos nossos bastidores. E, Denise, queria que você se apresentasse. Obrigado, tá? Mais uma vez você está aqui discutindo com a gente. Muito obrigado. Se Então, apresenta. eu que agradeço, né? É um privilégio estar com o ícone da escoliose no Brasil. Eu me sinto super privilegiada. Bom, eu sou fisioterapeuta há 9 anos já. E o Rodrigo sempre foi assim, desde quando eu o descobri, foi uma inspiração para mim. É tanto que eu fiquei doida para fazer o curso desde a primeira vez que fui apresentada a seu Instagram. E aí, quando a oportunidade surgiu, dizem que tem coisas que você não pode deixar passar, e a oportunidade é uma delas, né? Então, eu não deixei. E tô aqui, tô na comunidade, como você falou, fiz o curso e basicamente é isso. Você é de Salvador mesmo? Da Bahia de Salvador? Não, eu sou do interior da Bahia. Eu moro Tá, atualmente em Jacobina. Sou mais um pouquinho do interior, sou de uma tá. cidade chamada João Dourado, mas eu moro em Uhum, Jacobina já há alguns anos, mas tá. baianíssima da Silva. Legal. Mas, Denise, me conta um pouquinho. Na sua região, como que é a procura do tratamento da escoliose? Como que é essa... se a escoliose era algo importante aí na sua região mesmo? Porque tem muitas vezes a gente pensa assim, eu não vou fazer um curso de uma coisa tão específica que é a escoliose, se eu não vou ter cliente, se eu não vou ter paciente. Mas muitas vezes é o contrário, né? Muitas vezes você vira Uhum. referência de uma região inteira aí, né, do interior. Me conta um pouquinho como é que é isso. Você já tinha algum paciente de escoliose? Depois apareceu? Como é que foi? Então, paciente de escoliose sempre foi uma dificuldade doida, assim, porque era aquela coisa, os pacientes eles apareciam, lógico que não era uma proporção muito grande, talvez pelo desconhecimento, já que a gente não tinha uma referência. Então, talvez esses pacientes não soubessem quem procurar e por assim mesmo ficava. Talvez porque também, como a gente sabe, a prevalência ela não é tão grande, mas ao mesmo tempo, se comparada a um todo, ela se torna significativa, né? Uhum. Então, eu já tive vários pacientes de escoliose em que eu ficava, e agora? Eu trabalho com RPG, mas eu sempre senti falta. Tá. Então, eu disse, não, alguma coisa tem que mudar. E os pacientes de escoliose vinham e aí eu ficava Uhum. naquela angústia. Poxa, será que eu posso oferecer mais ou eu estou limitada somente a isso? Mas tem a Tá. procura. E, E talvez tá. agora, depois do curso e depois das propagandas, eu tenho recebido pacientes no consultório e indicações de colegas, até de outras cidades, para que os pacientes Legal. me procurem aqui. Então, Tá. cidade tipo, ontem mesmo um colega de Senhor do Bonfim disse: Olha, eu vou te mandar uma paciente aqui para você avaliar, porque escoliose você sabe como é, né? Tem que ter alguém para meter a mão, porque Uhum. a gente não sabe Uhum. como é esse negócio, não. E Tá. é isso. Tá. Legal. Quantos pacientes você arrumou já depois do curso? Olha, Pergunta difícil. Pergunta pergunta difícil, mas indiscreta, assim, indiscreta. não tem problema não. A gente fala. Bom, depois do curso eu já tive 4 pacientes. Porém, Tá.
Eu não consegui acompanhar os 4 ainda, porque uma dificuldade que eu enfrento, inclusive. O paciente vem para mim, o paciente tem plano de saúde e o serviço não é coberto por plano de saúde. Então, o paciente até paga a avaliação, ele faz a avaliação, eu oriento o paciente e aí ele fica, eu vou ver se eu volto. Então, na prática, eu tenho 2 pacientes que eu acompanho e na teoria eu tive 4 avaliações. Tá, legal. Mas isso é um problema que a gente tem da fisioterapia especializada mesmo. Isso não é um problema da escoliose. Se fosse o seu paciente lá do tratamento de coluna em geral especializado, também ele teria esse mesmo problema, né? Isso acontece por aqui também, assim. Mas a partir do momento que você for mostrando que isso vai ter um resultado e uma diferença tão significativa na vida desses pacientes, que eles vão colocar como prioridade, tá? A gente atende aqui no nosso consultório, vou falar com todas as letras isso para você. Todas as classes sociais, todas, todas. Claro que para uns é muito fácil, tá? Muito fácil pagar. E para outros é parte do orçamento da casa pagar, tá? Então, só que essas pessoas que é parte do... Na verdade, todas colocaram isso como uma prioridade, né? Com a saúde da filha, do filho, em primeiro lugar, para poder, de fato, ter um resultado e a conta ela fica mais barata, né? Depois, no futuro, se você tem uma curva pequena e não precisa usar colete, que tem um custo maior, se você tem uma curva moderada ou pequena, usa colete e faz fisioterapia, mas não precisa fazer uma cirurgia, a cirurgia é muito mais cara. Então, na verdade, os planos de saúde, eles ainda não perceberam que o preço da cirurgia é mais caro, né? A partir do momento que eles começarem a entender que o trabalho conservador ele pode evitar diversas cirurgias, ele vai olhar com outros olhos isso que a gente está conversando. Talvez daqui 5, 10 anos a gente mude totalmente o nosso cenário, a nossa conversa que a gente está tendo hoje. Eu espero que isso aconteça. Né? Eu espero mesmo que isso aconteça. Denise, vamos falar um pouquinho do seu caso? Por que você quis trazer esse caso? O que ele teve de mais diferente? O que te intrigou um pouco mais nesse caso? Eu tô com ele aberto aqui, as fotos que você nos mandou, tá? Então depois eu vou mostrar. Conta um pouquinho, depois eu mostro aqui. Joia. Bom, o caso é de uma paciente sexo feminino, tem 12 anos de idade, foi trazida pela mãe e a queixa da mãe, eu vou falar da mãe porque eu vou falar dela também. A queixa da mãe era a estética postural da menina, que não era exatamente por conta da escoliose, mas por conta daquela postura desleixada, da adolescente, ombros caídos, e a escoliose estava no pacote. Já a queixa da adolescente era ela não conseguir rodar o quadril quando ela fazia uma certa postura do balé, que é o coupé. Então, ela não conseguia girar o quadril da mesma forma para um lado que ela conseguia para o outro. E aí, a gente veio para avaliação, né? Então, ela trouxe a radiografia. Quando eu vi a radiografia, eu pensei, curva pequena, joia, vai ser legal, porque a gente está pegando ela agora em plena fase de crescimento. Eu expliquei para a mãe, vai ser legal acompanhar, a gente vai evitar essa piora. Ok. Quando a gente começou, fizemos as fotografias, fiz os testes com ela de flexibilidade. Ela é bem flexível, essa paciente. Ela tem... Você olha para ela, você já vê uma bonequinha de pano. Tá, balé mesmo, aquelas meninas do balé. Ela é uma bailarinazinha mesmo. Tá. E aí, ela bem flexível, no teste de dedo ao chão, ela alcança o chão, no estibor, no shoulder, ela tem valores legais, na inclinação lateral ela tem uma diferença aí de 3 centímetros. Mas aí, quando eu fui fazer o teste de Adams, foi aí que eu fiquei mais curiosa. Então, na radiografia, a curva dela esquerda, lombar, 14 graus, o COB. Mas no teste de Adams, ela apresentava uma gibosidade à direita, já ali na transição tóraco-lombar. E isso me chamou a atenção, porque a radiografia não mostra necessariamente uma curva à direita, torácica, expressiva, e no Neshimo dela também, lombar, não tinha... Era o Neshimo 1,
então não tem uma rotação Uhum. expressiva. E Uma aí eu comecei a ficar rotação. Então, intrigada. colocar aqui o caso para todo mundo falar enquanto você tá, eu vou ilustrando, né? Então, você falou, ela tem uma curva aqui para o lado esquerdo, né? Uhum. Na direção aqui, ela tem um coração bem centralizadinho, mas tá aqui o ápice um pouquinho para a esquerda, então mostrando aqui, ela tem uma curva assim simples, né? Uma lombar compridona, né? Até um pouco atípica das escolioses mesmo, né? Talvez aí porque ela tem um início ainda precoce, 12 anos, dá para ver que o Risser, eu acho que o Risser é zero mesmo, né? O raio-x está um pouquinho cortado, mas ó, Essa eu vou foi tentar uma. subir aqui. Esse Ó, raio mas o Risser, não ó, foi. você não vê aquela calcificação absolutamente em nada. Eles cortaram aqui o quadril dos dois lados. Isso é Uhum. terrível quando acontece, porque a Sim. gente não consegue fazer a avaliação do quadril. Cortar a cabeça do fêmur também, que é uma outra forma da gente ver se ela é muito jovem ou não, tá? Uhum. Mas aparentemente do que deu para ver, parece que ela é Risser zero ainda. Ela já teve a primeira menstruação? Já, há um ano e Já pouquinho. teve. Tá, tá. Mas mesmo assim, parece que ela ainda é imatura na parte óssea, tá? E ela, curiosamente, por ser bailarina, ela tem até uma curvatura cifótica interessantezinha, assim. Parece, Uhum. assim, a gente não mediu aqui, é que tá, acho que você até mediu, mas tá muito levinho de lápis, né? É, eu Eu não fiz de consegui lápis. ver. Eu Ela medi. tá ela tem um aumento da lordose com certeza absoluta. Mas na torácica também deu muito mais que 50 graus? Não, até que não. Ela, na Não? verdade, na torácica, ela não deu a quanto à radiografia de início, Tá. E na eu achei que postura sim. dela também não parece, né? Ó, ela não parece que ela tem uma hipercifose mesmo, né? Ó, na Uhum. foto lateral dela não aparenta, pelo Não, menos não parei. aparenta que ela tem uma hipercifose. Uhum. É, você chegou a fazer com inclinômetro? Fiz com inclinômetro. E com inclinômetro estava marcando 43 graus. Em torno de 43 Tá, a tá, 45 graus. tá. O que me parece, assim, parece uma coisa bem postural mesmo, né? Isso. Existe uma crítica, tá? Alguns estudos mostram que quando a radiografia ela é feita com o braço para frente, tá? Quando o braço aqui, a pessoa sobe muito o braço e fica para frente, isso dá um falso negativo aqui de um aumento da cifose. Pode ter acontecido com ela isso, porque na hora que a gente vê a clínica, ó, ela não tem a impressão de que ela tem uma curva tão significativa Uhum. assim de hipercifose quanto no raio-x. Por isso que é importante a gente bater as duas informações sempre, tá? Sim. Isso é Ô, muito Rodrigo, importante que a gente bata essas duas informações. Pode falar, até uma pode falar. pergunta minha. Em que condições esse raio-x foi feito? Assim, não sei se foi feito em ortostase, não sei se foi feito em outra maneira, porque ela sentada, Esse ela tem raio-x? mesmo essa hiper... Sim. Tá. Aí O que me a parece uma gente. coisa bem postural, assim, não me parece uma pessoa tão com uma hipercifose estruturada pela foto, pela imagem. Então, assim, eu acho que Uhum. só com crescimento axial, com exercícios mais posturais da autocorreção, você vai conseguir ter uma boa correção com ela. Agora, Sim. eu queria falar um pouco do que você falou que te intrigou, um pouco da rotação, né? Uhum. O que que pode acontecer em alguns casos assim, tá? Você mandou as fotos dela em rotação aqui. Isso foi uma avaliação e uma reavaliação, né? Deu para ver que o padrão postural dela. Deixa eu colocar a foto para o pessoal ver todas aqui, só um minutinho. Aqui, ó, ela de costas. Olha lá. Então, deu para ver que ela tem um crescimento axial aqui depois, abriu um pouco mais as escápulas. Isso foi quanto tempo de diferença, Denise? 2 meses. 2 meses, excelente. Ela fez 60 dias de exercício. Uhum. Ela, Porque, como ela, ela tem só 14 graus, ela tem indicação só de exercício. Ela não tem direção, não tem diferença, não tem indicação de colete. Mas olha as diferenças das preguinhas aqui, como ela teve uma boa mudança, né?
Ô, Rodrigo, inclusive, eu postei essa foto no meu Instagram e ela foi super Hum. polêmica, para você ver como Por são as quê? coisas. Porque todo mundo me perguntando, você não inverteu as fotos, não? Tipo, essa aqui Tá. é antes, aquela é depois, porque Aham. parece que ela tá mais assimétrica. Eu disse, gente, ela tá em crescimento axial, ela descomprimiu a curva. Sim. E aí, Sim. foi até, assim, durante o dia eu recebi várias mensagens, inclusive de um Tá. médico amigo meu, e a gente foi conversar, bater um papo sobre isso, sobre a questão Não, do crescimento axial. eu até acho que assim, a cintura dela aqui, ela pode estar se organizando. Eu até Uhum, acho que ela pode ter um pouquinho de uma desorganização. No geral, ela tá melhor. Ela abriu mais as sim. escápulas, ela tava com as escápulas muito fechadas de bailarina, então ela Os expandiu o ombros. tórax. Ela, assim, o alinhamento, ela ainda falta melhorar um pouquinho o alinhamento. Só que faz só 2 meses. Então você está num processo de aprendizado e ela vai corrigindo. Não adianta a gente. Com a gente também não acontece todas as vezes o nosso paciente está melhor. Quando ele não está melhor, ou quando acontece alguma coisa que não está melhor, a gente vai lá e vai trabalhar para corrigir aquilo. Tá? Uhum, É simples e lógico assim. Tá? É simples e exatamente. lógico assim. Ontem eu também postei uma foto, acho que hoje ou ontem, de uma menina lá que eu fiz a reavaliação dela de São Paulo de 6 meses, ela melhorou 15 graus. Tá? Foi uma curva assim absurda. Só Isso. que ela criou uma curvinha na cervical. Tá? Uhum. Ela criou uma curvinha na cervical. Alguém me perguntou: nossa, mas ela piorou a cervical? Né? Aquela história de você olhar o meio copo cheio ou o meio copo vazio, né? Sim. Eu respondi, obviamente, ela piorou sim, e a gente já mudou todos os exercícios, corrigiu o colete, fizemos. A gente não tem coisa que você não consegue prever na escoliose, para que lado Uhum. que ela vai se equilibrar, de qual maneira ela vai se equilibrar. Então ela pode estar num processo de reequilíbrio aqui. Então o que, que você pode fazer? Você pode fazer exercícios subindo esse braço, Uhum. exercícios mais assimétricos com o braço esquerdo mais alto, empurrando Ok. aqui para trazer esse tronco mais para esse lado. Então, Uhum. pode nesse caso aqui vai muito bem, tá? Deixa eu mostrar aqui no raio-x. Então, que ó, você pode ver que o ombro dela é um pouquinho mais caído. Então, você Sim. pode subir tudo o braço dela aqui, ó, mais alto, para que a gente possa conseguir ganhar um pouquinho mais essa posição, tá? Então, Uhum. faz bastante sentido você tentar equilibrar um pouco mais essa musculatura, essa simetria. Então, faz parte, ó. Ela tá com um pouquinho mais desse lado do que desse. Nós vamos Uhum. trabalhar para expandir mais, para corrigir, para ter uma melhora, um melhor ajuste nisso. Faz parte do processo. Como ela tá mudando, a gente vai trabalhar, tá? É isso mesmo. Mas Nossa. as outras coisas, ó, ela teve um pouco mais de mobilidade, né? Uhum. No E o que eu padrão lateral, ela estava mais solta, ela conseguiu ficar um pouquinho mais organizada, né? Isso, inclusive ela tem uma perda da curva, que é a característica, né, da lombar. É. Ela tinha uma Olha que lombar no interessante. Olha que inclinômetro. interessante a parte dinâmica do teste. Olha como ela estava muito mais desequilibrada, como ela tinha mais, e Exatamente. como ela ficou mais equilibrada em 2 meses. No teste simples de apoio no pedal, olha como ela piorava desse lado e como ela estava Uhum. muito mais ajustada desse lado. Tá? Então, assim, tem outros ganhos que não só uma foto. E aí a gente vai corrigir aquela foto. Pode falar, se você tiver que falar alguma coisa, pode falar. Não, eu ia falar sobre a característica da lordose dela, que é o inclinômetro. No início, ela estava com 27 graus. E agora ela já está na casa dos 30 e poucos graus. Então, ela tinha realmente essa perda da lordose lombar, que caracteriza Uhum. as edificações, né, da escoliose. E aí eu tenho trabalhado muito com É, ela, mas é que mesmo eu acho que no caso dela era muito postural, viu? Porque ela não é, tem no caso dela, ela não tem uma retificação. Ela, pelo contrário, ela tem até uma ideia de querer ter tudo mais aumentado, né? Quando uhum, você fez mais esse crescimento axial, botou mais ela no eixo, ela vai ficar cada vez mais fisiológica. Então, isso. ela não tem um padrão de escoliose idiopática mesmo, que a pessoa vai ter isso mais aberto, isso mais diminuído. Eu vou abrir aqui, só para
enquanto a gente vai conversando, eu vou Uhum. abrir alguns raios-x aqui, e aí vocês vão ver que o padrão é a gente ter muito mais aí pacientes com retificação do que, de fato, pacientes aí é, com, com Uhum. hipercifose, né? Com hipercifose. Uhum. Então, a tendência natural aí é o paciente ser mais retificado. Deixa eu ver se eu acho uma radiografia aqui rapidinho para mostrar para Nossa, e ela é vocês. muito aplicadinha, assim, ela vem 3 vezes na semana para mim eu mando para ela Uhum, um cronograma de exercício, tiro foto dos que a gente faz e mando tá? para ela e ela é muito aplicada. Ela é Uhum. muito tranquila de se Ó, trabalhar. olha só, o padrão da escoliose, né? Padrão da escoliose. Essa aqui é Uhum. uma tipicaça, assim, ó. Deu 5 graus de retificação, ó. Nossa. Esse é o padrão da escoliose. E, na verdade, em alguns casos, até muitas vezes mostra aí um aumento da lordose e uma retificação da cifose. Então, é uma curva até que grave essa. Uhum. E a gente. Mas ela já estava bem no final do crescimento, ela é quase um Risser 5, um Risser 4 para 5. Mas esse é o padrão mais típico da escoliose. E aí, se você faz exercícios de extensão, se você faz exercícios, se você só faz o crescimento axial, nesses casos você vai piorar essa retificação, né? Então, esse é o padrão. Ontem e hoje foi engraçado, que nós estamos discutindo o caso de escoliose e vieram dois casos com um aumento, assim, teoricamente, com uma tendência. Ontem era uma cifoescoliose e a sua Uhum. uma tendência aí de uma hipercifose, tá? Só para mostrar qual que é o padrão do pessoal. E aí, como é que foi? Então, você fez os seus exercícios, você passou pela essa avaliação. Nesses 2 meses, você ensinou uma série de exercícios para casa. Uhum. Isso, Tá. porque faz parte, né, do nosso tratamento educar o Uhum. paciente para que ele reproduza em casa. Já que é Tá. uma tarefa de controle motor, né, ele precisa reproduzir isso no dia a dia dele. Então, Uhum. ela vem para mim as 3 vezes na semana, e aí depois eu mando um cronograma de exercícios para ela realizar todos os Tá. dias. E aí, quando ela não faz, Tá. ela diz: ai, Denise, me dei folga, sábado e Tá. domingo. E voltei a fazer na Aham. segunda, mas ela faz direitinho. Uhum. Ela é muito fácil de. Sabe aquele paciente que você falou ontem para Vinícius, que quando você chega, ensina a primeira vez, ele faz direitinho? Pega rápido. Uhum. Pegou as coisas muito rápido, então Tá. isso facilitou muito para ela. E aí ela disse que em casa o pai dela perguntou: mas como é isso? Se não é com RPG, como é que faz isso? Aí acho que ela foi tentar mostrar como que era. E aí é Tá. difícil, faz assim, faz assado. Não Tá. tem um nome, não. É o tratamento lá da escoliose. Tá. Tá bem legal. Denise, uma coisa que é importante, tem que cobrar ela para ela fazer os 7 dias por semana, porque Uhum. Cobro. ela não tem o auxílio do colete, então é ela por si só. Então o Sim. exercício tem que ser realmente muito efetivo e os estudos têm mostrado que a dose diária do exercício, entre 20 e 30 minutos, ela é fundamental aí para poder conseguir ter esse resultado e segurar para ela não ter que usar colete. Então, a gente tem evidência de que só o exercício de curvas até 20, 25 graus, você evita o uso do colete ortopédico. Então, ela precisa agarrar com essas forças, falar para ela pôr uma foto de um colete no quarto dela, do lado do espelho, para ela não ter, para ela pensar que ela tem que fazer o exercício Então, para ela não usar o colete. Tá? Ela tá na hora certa, entendeu? Na hora certa de tratar o método certo. Então agora é a hora dela focar nisso. Então não pode deixar. Você fica 2 dias sem escovar o dente, né? Não fica. Então não pode ficar só 30 minutos por dia. Então é um tempo rápido, um tempo importante ali para o corpo manter essa estabilidade dessa coluna, né? Ainda mais que ela é muito flexível. isso. O que você achou? Você que trabalhou bastante tempo com RPG, né? O que você achou que tem muito de diferença, já que, né, ela fez isso, mas não é o RPG, o pai achava que era. O que mudou para você no raciocínio do tratamento, utilizando esses métodos específicos? Tudo.
Em resumo, tudo, porque assim, você aprende de uma forma. Hoje eu posso falar sobre escoliose de uma forma muito segura, porque você de fato entende como é que a coisa acontece. Então, aquela coisa de que a escoliose, ela é em três planos. Então, você tem que tratar em três planos. Não dá para você se propor a tratar em um plano só. A participação, a questão do ser ativo, o ensinar o sistema nervoso central, o acho que mudou, a idade mudou todos os meus conceitos relacionados à escoliose, que eram muito poucos. Eu tinha essa vontade de saber Então, como tratar e como abordar também as famílias com relação ao tratamento, porque é muito difícil você dizer, você quebrar essa cultura de que não é com RPG, é com outra coisa, é com uhum, um exercício. uhum, uhum. Difícil quebrar a cultura na forma como nós estamos hoje, mas com a segurança que o curso dá para o aluno, no meu caso, que a formação trouxe para mim, eu tenho segurança em abordar os colegas médicos, os colegas fisioterapeutas, as famílias. Então, acho que mudou tudo, viu, Rodrigo? Legal. Na hora de você passava exercício para casa quando você tratava antes? Era como você Então, passava? não dessa forma. A educação do paciente, ela faz parte, né, do nosso tratamento. Então, a gente educa, mas é muito limitado, porque, por exemplo, no RPG, como é que o paciente ele vai fazer as posturas de RPG em casa? Não, precisa de alguém ali pondo a mão, etc. Então, era mais uma educação mesmo, gerenciamento de dor, gerenciamento Tá, das condições, mas não era exatamente assim, ó, faça isso, isso e aquilo, como hoje é bem tá, específico. Você vai fazer tá. isso, você vai pegar um cabinho de vassoura, você vai pegar uma bolinha, você vai pegar um elástico e vai fazer Uhum, isso e isso. Hoje eu tenho tá, condições com ela na sessão, eu sempre tiro as fotos dela. Eu fiz aquele terminho de compromisso, de tá, autorização, a mãe tá. concordou, as duas concordaram, assinaram. Então, eu tiro as fotos dela, mando para ela mesma e digo: olha, esse é exercício número um. Fazer Uhum, tantas respirações e tantas repetições. tá, Então, legal. agora sim é uma prescrição de exercício de verdade. Não Claro, é apenas claro, uma educação, né? claro. E você, no caso dessa paciente, você teve alguma dificuldade para pensar, falar assim, qual é a série que eu vou fazer para ela? Isso é um desafio para você ainda montar a série de exercício? É um desafio, porque como é muito completo, eu tenho que pensar muito completo também. Uhum, Eu uhum. não posso pensar só, ela tem uma fraqueza de glúteo médio, então eu vou lá no. Não, é muito completo, então eu preciso encaixar várias coisas. Mas aí eu vou lá no curso, dou aquela velha pescadinha, começo a montar meu raciocínio e a coisa vai dando certo. Mas assim, ainda não está automatizado. Tá, Olhou, pá, tá. eu vou raciocinar, vou pensar um pouquinho, mas sempre acho. Essa foi uma vantagem de fazer o online, você achou? Porque Nossa, muita gente está aqui me perguntando, né? Você vai fazer o presencial? Você não vai? E eu tenho gostado muito do online. Assim, hoje tem, lógico, nós cancelamos todos os cursos presenciais devido à pandemia e devido, uhum, assim, os meus pacientes que vêm de fora, tá muito difícil, voo cancela, não tem muito voo, né? Os lugares todos fechados. Então, assim, realmente fazer curso em vários locais hoje já é um desafio, então acho que nem compensa o risco, o benefício disso. E o nosso uhum. curso online já era montado, já existia, já funcionava. Então, com a pandemia, na verdade, ele só cresceu, né? Né? Então, assim, Sabe que essa foi uma vantagem. Não sei, o que você sentiu? Você já tinha feito algum curso online? Não, então, eu tinha alguns preconceitos com o curso online por pensar na profundidade do curso, a questão do ser muito raso, ou não sei, mas por incrível que pareça, e não é sendo, não é porque eu estou na sua frente, não, Uhum, na frente da sua tela, não. Antes da pandemia, eu já tinha interesse em fazer, então eu estava tentando me programar para poder ir até São Paulo fazer o curso. Quando a pandemia entrou, e aí não tinha
tido como fazer. Quando a pandemia entrou, quando você lançou o online, eu nem pensei. Eu disse, eu vou fazer e pronto, acabou. E, assim, para quem me pergunta hoje, eu digo, olha, tem cursos e cursos. Então, esse que eu fiz, o do Rodrigo, eu indico, pode ir de olho fechado. Até que uma colega minha falou, ah, mas eu tenho medo dessa questão de não ser presencial. Eu disse, minha filha, não se preocupe, não. Porque qualquer dúvida, o Rodrigo é bem disponível, a equipe toda é bem disponível. Então, ele me aguenta, Sim. vai aguentar você também. A Miriam escreveu aqui que vale muito a pena. A Miriam fez o curso em Fortaleza presencial. Aí tem um cupom de desconto para quem fez o presencial e quer fazer online. E ela comprou um online de novo para ela acompanhar, assistir. Ela vai falar daqui a pouco aí. Ela sempre. Porque ela falou assim: foi muito bom fazer online, porque eu volto. É isso que você falou, né? Eu Isso. vou, e aí eu pesco informação, e eu vou de novo. Essa é realmente uma vantagem. Só que tem uma coisa: o online a pessoa tem que se dedicar, ela tem que querer fazer, ela tem que ir lá comprar, ela tem que assistir, ela tem que se dedicar no tempo. Quando você sai da sua casa para assistir, você tá ali naquele momento. Muitas vezes ali para a pessoa pode ser um pouco mais tranquilo. Mas também o outro lado do online, você não precisa parar de trabalhar, você não precisa ficar longe da sua família, você não precisa gastar com transporte, com hotel, né, com avião. Então, um monte de coisa que facilita. Então, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. A gente tentou pegar todos os lados ruins e tentou colocar outras coisas para que ele não apareça, né? Não Uhum. apareça. E eu acho que a gente continua tendo, por isso que a gente chama até de formação continuada, né? Formação continuada, porque não para por ali, né? Eu até falei isso na live de ontem, que qual curso que você faz e depois você assiste depois, em um ano, você pode mandar uma mensagem e o professor vai responder É para você a sua respondido. dúvida. Não existe, isso não existe, né? Não tem nenhum curso que você vai conseguir fazer isso presencial. Não, Uhum. o curso acabou e acabou, né? Não tem como. Então, Fora essa. a riqueza dos detalhes do curso, assim, porque uma coisa que eu sinto falta na nossa profissão, na nossa categoria, é exatamente essa questão das evidências. Então, às vezes, é como você sempre fala, às vezes a gente vai para alguns cursos e a gente gasta o nosso dinheiro à toa, porque a gente sai de lá até meio que sem entender. Sim, e isso funciona por quê mesmo? Como é que eu vou oferecer isso se nem eu estou entendendo direito como é que funciona? Então, essa questão da base científica completa mais ainda o curso. E até abre a gente para poder, não sei, de repente abrir a visão de quem está do lado da gente também. Olha, eu fiz um curso massa, assim, tem uma técnica que é baseada em evidências. Porque hoje tem colegas comigo que não trabalham com escoliose, mas que elas dizem assim, tu que está por dentro das evidências, a frase é mais ou Uhum. menos essa. Isso é massa. Então, quem quiser fazer, se joga aí. Vale a pena. Legal. Vou responder algumas perguntas aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta do caso clínico, quem quiser fazer alguma pergunta, que a Maiana Campos Fisi falou assim: ontem enviei uma mensagem às 23 horas quase e você respondeu, bem acessível. Eu sou meio workaholic mesmo. Ele é online 24 horas, aqui, ó, escreveu. Ah, Miriam, ou eu vou contar um spoiler para você, Miriam, que escreveu assim: eu tô aguardando um avançado. Tá ficando muito bom. Hoje eu trabalhei muito nesse avançado. Tá ficando muito bom, Eita, tá? Vai ficar muito. Só vou dar um quero. spoiler para vocês. Tá melhor do que eu imaginava que ia ficar. Ainda tem vaga no curso? Tem vaga. Entra lá na nossa bio, corre lá. É só essa semana. Acabou. Ou as vagas se esgotarem, né? Se esgotaram, acabaram antes. Na pandemia, acabou antes do tempo. Sexta-feira acabou. Então corre lá. Não deixa esperar domingo, porque pode ser que não tenha. O online ajuda a fixar as informações do presencial, ela colocou aqui. Mundo da Uhum. coluna sempre presente aqui. Quando será o curso online? Então, está sendo o curso online. Você pode adquirir seu curso lá no link na bio. Tá? As vagas são limitadas. Lúcio Físio, lá do Escoliose Brasil de Salvador. Quero muito fazer o curso, imagino quanto o paciente ganha. Está aqui a Valéria falando. Legal, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, pessoal, vai escrevendo.
Rodrigo, com relação ao caso, Uhum. como eu te falei, né, que o que me intrigou foi realmente no exame radiográfico, ela só tem uma curva, aquela curva Uhum. lombar, assim, Sim. É uma praticamente curva completa, né? Uma curva única, um C. isso. É Uhum. possível, eu já vi que isso é possível, mas assim, é comum que no exame clínico eu encontre essa gibosidade contrária Tá. a essa Boa pergunta. curva. Tá. Isso não é comum, não é comum. Isso pode ser até uma diferença na clínica ali, como ela pode não ter muita rotação, na verdade, assim, ela não tem muita rotação vertebral e isso pode não estar parecendo e ela pode ter uma diferença de massa muscular ali porque ela é bailarina. O que eu vou falar para você, não focaria muito na rotação desse caso, porque a Uhum, rotação dela é muito pequena, tá? Ela não está batendo muito, porque o que acontece? Se você tem uma convexidade, o lado mais alto da gibosidade vai ser desse lado. Isso é regra, tá? uhum, É regra da escoliose. Se isso não está batendo, já aconteceu comigo umas 10 vezes na minha carreira, vai. O que eu faço? Não foco na rotação. Foca no crescimento axial, foca em abertura desse C, foca no caso dela, no crescimento ali para manter as curvas fisiológicas, foca nos outros dois planos e isso. continua acompanhando o escoliômetro todo mês. Se Uhum, você perceber que o escoliômetro. Porque assim, quando você cresce, quando você expande, automaticamente você está deixando. Imagina o contorno do corpo, você está deixando aquilo mais simétrico. uhum. Então, automaticamente, essas pequenas rotações podem serem corrigidas assim, tá? É. A minha dica é não foca na rotação. Uhum. Não faça exercícios específicos de rotação e não foca muito. Ela vai ter uma correção mais 2D do que 3D, tá? Foca muito mais nessas duas e acompanha, tá? Isso realmente vai acontecer em curvas pequenas, que na verdade a rotação vertebral dela nem foi suficiente para movimentar tanto essa costela, para mexer tanto na massa muscular dela. Então Uhum. ela é quase um paciente que tem pouca rotação, né? A gente tem Tá. pacientes que tem 10, 15 graus, 20 graus e tem menos que 5, 7 de rotação lá no Uhum. escoliômetro. Pode acontecer, tá? Descobre por outra razão. E aí, Sim. nesses casos, você vai trabalhar pouca rotação, né? Você vai, lógico, se você vê presente, você vai ali corrigir na autocorreção, mas você não vai fazer um exercício específico para ela de rotação. Para Então, minha rotação. dica nesse caso é não foca, porque Uhum. se o corpo não está te mostrando algo muito fundamental ali, não é para você trabalhar muito nisso. Às vezes eu falo essa frase, né? O corpo vai te dando sinais, tá? Sim. Do que está acontecendo. Então, por isso que o trabalho, o nosso curso é focado em avaliação e reavaliação, Sim. né? Tudo, Já. tudo, tudo, tudo. Porque o corpo vai te mostrar. Só que se eu não Uhum. avalio e eu não reavalio, o corpo não tem como me mostrar. Eu não vou Sim. conseguir ver. Então a foto tá ali para isso, ó, melhorou tanto, tais coisas nesse mês, mas não melhorou aqui. Ah, elas perdeu um pouquinho na torácica. Então eu vou corrigir mais ali. Então a reavaliação é para guiando, é igual o Waze, né? O Uhum. Waze deu a rota errou, você vai mudar de rota, mas você vai chegar no seu destino final. Nesse caso, evitar progressão, evitar que ela use o colete, né? Durante Show. essa fase de crescimento dela. Então, o foco do tratamento tem que ser você verificar o que esse corpo está te mostrando. Nesse caso aqui, como ela é muito flexível, ela é até hipermóvel, pelo que você está me contando, é Uhum. ganhar estabilidade, melhora ali desse eixo, né? E melhora do plano sagital e a manutenção desse alinhamento ali dessa curva. Então, Ah, basicamente, o tratamento é focado nisso, tá? Focado ela, nisso. ela disse para mim assim, eu perguntei, e aí, como é que tá fazendo as aulas de balé? Ela disse, eu já consigo rodar melhor meu quadril. E a dificuldade dela era exatamente rodar o Uhum. quadril para a esquerda. Tá, E aí, rodar o quadril para a direita. Ela tá, conseguia facilmente fazer o negócio lá, que é coupé. tá.
E que sua esposa entende muito melhor que eu, inclusive. Isso, é mais do que eu também. As bailarinas, elas falam para mim o seguinte, as bailarinas que têm escoliose, que elas começam a ter mais eixo para fazer o rodopio, para fazer os passos num pé só. E aí você já viu o vídeo meu, nesses casos, de cara, eu já tento passar, nem que seja ficar na ponta do pé, mantendo a correção, nem que seja o agachamento ali, o plié, ela fazendo a correção, porque isso vai introduzindo ali que naquele momento da aula de balé, que é uma coisa prazerosa, o exercício também faz sentido. Senão vira uma coisa muito desfocada, né? Tratamento é uma coisa e balé é outra coisa. Sendo que eu posso, se ela estiver fazendo exercício no balé, nós estamos tratando, né? Exatamente. Que é o nosso objetivo principal, é que isso automatize quanto mais melhor. Então pode ser uma estratégia bem legal aí sua, usar o balé, você vai ganhar paciente se você utilizar o que ela gosta, né, para poder, ela vai aderir muito mais ao seu tratamento. Aí eu vou aprendendo sobre balé, né? Isso não tem jeito. Eu também, eu falo assim, me ensina o passo que você está fazendo agora. Então agora nós vamos fazer essa coisa. Eu vou criando junto com ela. Peço para colocar a música que ela gosta como último exercício. Você vai fazer esse último exercício uma música inteira. Escolhe a música que você quer ouvir. Tá? Então por um mês você vai ouvir essa música nesse passo desse jeito. E aí eu vou dificultando gradualmente aqueles passos até o quanto mais ela conseguir manter. Tá? Se você pegar essa minha paciente que eu coloquei da última, se você for lá no meu feed, vai ter uma moça fazendo. Claro que ela não está fazendo a melhor correção ali, porque eu tinha acabado de ensinar o exercício em cima de 2 discos, com o pé só numa música, eu não passo. Claro que não é a melhor correção. Só que se eu pegar ela hoje, depois de 30 dias, 40 dias fazendo aquele exercício, ela está fazendo perfeitamente, tá? Então, o ponto-chave do tratamento é a repetição. Repetição. Não queira que o seu paciente vai sair do seu consultório de 100%. Se ele já faz 100%, tá errado o exercício. Tá fácil demais, ele não precisa daquilo. Ele precisa de um passo além, né? Então, eu acho que é mais ou menos esse caminho aí que eu acho que você poderia seguir. Vou repetir. Melhora do eixo, da estabilidade, né? Então, músculos, exercícios de estabilização, da nossa série de exercícios de estabilização. Não focar na rotação, porque ela está bagunçada, ela é atípica. 1%, 0,5% dos pacientes com escoliose vão ter isso que aconteceu com você. Você foi sorteada. E melhora do plano sagital ali dela, que não está muito bonitinho. E vida que segue. E segurando e vendo que vai... Ela perdeu um pouquinho na torácica, corrigir a torácica. E assim vai traçando sua rota. Acho que era mais ou menos por aí. Joia, foi ótimo. Legal, legal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Se alguém tiver uma pergunta. Olha lá, ó. Health Business School. Beijo para vocês. A Tainara, que também é aluna do curso. A Claudete, mãe de uma paciente, queridíssimas. Isso aí. Pessoal, acho que é isso. Se tiver alguma pergunta, escrevam. Denise, foi muito legal. Muito obrigado. Obrigado por indicar o nosso curso, por você estar aí presente. A nossa ideia é formar cada vez mais uma comunidade maior e maior e maior, para que a gente possa levar a boa prática, para que a nossa profissão fisioterapia seja cada vez maior, né? Então, o nosso trabalho é sempre agregar quem quiser nos agregar, chegar perto, a gente está aqui para isso, tá? Você não vai ter ninguém que não vai ser respondido por nós no nosso Instagram, então fiquem à vontade, o dia que vocês precisarem de alguma coisa, escreve lá, tá bom? E é isso aí. Pessoal, boa noite, Denise, mais uma vez, muito obrigado, foi maravilhoso, tá? Então eu queria, você sabe que a gente está aqui para isso, precisando, corre lá, tá bom? Pessoal, se quiser se inscrever no curso, corre lá na bio, tá bom? Beijo, tchau. Obrigadão. Beijo, tchau, pessoal. Até mais. Boa noite.